Sair da Terra para encontrar novos lares no espaço é um sonho antigo da humanidade. Mais cedo ou mais tarde, será necessário para nossa sobrevivência. O planeta que recebe mais atenção é Marte, um planeta pequeno, tóxico e pobre em energia que parece bom o suficiente para uma colônia de pessoas deprimidas, humanos amontoados em cidades subterrâneas. Mas e se pensarmos maior? E se tomarmos Vênus, um dos lugares mais hostis e mortais no sistema solar, e transformá-lo em uma colônia? Não construindo grandes cidades nas nuvens, mas criando uma verdadeira segunda Terra? Pode ser mais fácil do que você pensa. Vênus é de longe o planeta mais quente do sistema solar, com uma temperatura da superfície de 460 graus Celsius, quente o suficiente para derreter chumbo. Este calor é devido ao efeito estufa mais extremo no sistema solar. O CO2 é ótimo para reter o calor, mesmo um aumento de 0,03% para 0,04% na atmosfera da Terra está esquentando nosso planeta agora. A atmosfera de Vênus tem 97% de CO2. Além disso, a atmosfera de Vênus é 93 vezes mais densa que a da Terra. Ficar de pé na superfície de Vênus seria como mergulhar a cerca de 900 metros de profundidade no oceano. A pressão mataria você instantaneamente. É um lugar realmente horrível. Então, por que deveríamos nos preocupar? Em primeiro lugar, Vênus é quase tão grande quanto a Terra e tem 90% de sua gravidade superficial. A gravidade superficial é um grande problema ao colonizar o sistema solar, porque é bem provável que estadias longas em locais de baixa gravidade terão efeitos negativos para a saúde. O tamanho de Vênus significa que pode ser o segundo maior habitat do sistema solar. Um novo lar de bilhões de humanos e trilhões de animais. Com oceanos, florestas exuberantes e um lindo céu azul. Uma Vênus devidamente terraformada pode ser o lugar mais agradável para se viver fora da Terra. Embora não possamos exatamente terraformar Vênus hoje, uma versão futura e um pouco mais ambiciosa de nós poderia assumir este projeto. Levaria algumas gerações para ser concluído e seria um grande desafio, como construir as grandes pirâmides foi para nossos ancestrais. Mas não é como se os humanos nunca tivessem iniciado projetos que levassem mais de uma vida para serem concluídos. Ok. Vamos fazer isso. Antes de mais nada, precisamos resfriar Vênus e remover o gás que compõe a atmosfera extremamente pesada. Como mencionado, há muito dele. Cerca de 465 milhões de bilhões de toneladas. Como fazemos isso? Existem algumas opções. Poderíamos criar coletores solares gigantes, alimentando uma grande variedade de feixes de laser, que aquecem tanto a atmosfera que ela é explodida para o espaço. Embora precisaríamos de milhares de vezes de toda a capacidade de geração de energia da humanidade, ainda levaria milhares de anos para remover a atmosfera. Outra forma é sequestrar a atmosfera. Ligar o CO2 a diferentes compostos por meio de reações químicas. Poderíamos extrair elementos como cálcio ou magnésio de Mercúrio e atirá-los em Vênus via sistemas aceleradores de massa, trilhos elétricos que tornam os foguetes desnecessários em planetas menores. Os metais se combinariam para ligar o CO2 a diferentes carbonatos, basicamente para sempre. Mas a escala torna tudo imprático. Precisaríamos de várias centenas de bilhões de toneladas de material para sequestrar o CO2 dessa forma. Parece um desperdício de material e pode demorar muito. Uma ideia igualmente ridícula que pode realmente funcionar é colocar Vênus na sombra. Literalmente. Construindo um espelho enorme para bloquear o Sol e congelar a atmosfera. O espelho não precisa ser complexo ou maciço, apenas uma folha muito fina com um pouco de estrutura de apoio. Construir uma superfície plana tão grande tão perto do Sol irá transformá-la efetivamente em uma vela solar e empurrá-la para fora da posição. Então, em vez de um objeto circular gigante, nosso espelho consistirá em muitas peças diferentes. As lâminas anulares dos espelhos angulares podem refletir a luz do Sol de um conjunto de espelhos para o outro. Os espelhos seriam angulados, refletindo a luz de um para o outro até que a luz fosse redirecionada para trás, equilibrando a força na frente e mantendo-os em posição. Depois de alguns anos implantando a infraestrutura, as coisas começam devagar e depois aumentam. Nas primeiras décadas, a atmosfera esfria lentamente, mas permanece densa e mortal.
Até que, depois de cerca de 60 anos, atinge a temperatura crítica de 31 graus Celsius. De repente, o grande dilúvio começa em Vênus, quando o CO2 se transforma em líquido nesta pressão e começa a chover, uma tempestade global constante de proporções inacreditáveis que dura 30 anos. A pressão e a temperatura de repente começam a cair em uníssono. Por quase um século, as poças transformam-se em lagos e oceanos. A temperatura da superfície é agora de menos 56 graus Celsius e a pressão caiu para apenas 7 vezes a da Terra. Finalmente, a uma temperatura realmente desagradável de menos 81 graus Celsius, os oceanos de CO2 começam a congelar e a chuva se transforma em neve. Isso nos deixa com uma Vênus congelada coberta por oceanos tão duros quanto rocha e gigantescas geleiras de CO2. O que resta da atmosfera é principalmente nitrogênio, em cerca de 3 vezes a pressão da superfície da Terra. Se você não se importa de congelar e sufocar, agora você pode dar um passeio pela superfície de Vênus. Mas o CO2 congelado continua sendo um problema. Em algum momento, queremos aquecer o planeta, mas se o fizermos, o gelo de CO2 derreterá e encherá a atmosfera novamente. Portanto, precisamos de alguma maneira de evitar que isso aconteça. Uma maneira é simplesmente cobrir tudo com isolamento de plástico barato e cobrir tudo com terra e pedras de Vênus ou oceanos de água. Embora alguns cientistas planetários vão ficar muito estressados com nós construindo um novo planeta contendo uma bomba relógio em potencial como essa. Alguns vulcões mal cronometrados poderiam derreter muito CO2 de uma vez e arruinar tudo. Outra solução óbvia é atirar tudo para o espaço e coletá-lo em uma pequena lua para armazenamento e uso futuro. Podemos tornar isso mais eficiente usando aceleradores de massa em vez de foguetes, mas mover toda aquela massa ainda será um desafio muito intenso que levará algum tempo para resolver. O que quer que acabemos fazendo com a atmosfera, para seguirmos precisamos de água, que poderíamos obter de luas geladas. Europa, uma lua de Júpiter, tem o dobro de água dos oceanos da Terra. Agora, pegar uma lua e transportá-la pelo sistema solar não é exatamente fácil. Em vez disso, pode ser mais fácil cortar pedaços de gelo de Europa com um exército de drones de construção e atirá-los em Vênus usando mais daqueles aceleradores de massa. Cabos espaciais poderiam poupar-nos muito esforço e energia aqui. Fizemos um vídeo inteiro explicando como eles funcionam, mas, em poucas palavras, eles são estilingues que podem levar uma carga útil em ambas as extremidades. Na Europa, eles fazem a maior parte do trabalho necessário para catapultar nosso gelo para Vênus. O gelo bate nos cabos de Vênus, que o soltam suavemente na atmosfera, onde ele cai como neve. Em troca, os cabos de Vênus conseguem pegar o gelo de CO2 disparado de baixo para cima e acelerá-lo para a órbita. Podemos remover o excesso de nitrogênio usando este mesmo método para reduzir ainda mais nossa pressão atmosférica. Depois de algumas décadas ou séculos, Vênus seria coberto por um oceano raso e congelado de algumas centenas de metros de profundidade. Seria extremamente diferente de hoje. Alguns continentes e inúmeras ilhas se formaram. Isto está começando a se parecer um pouco com o nosso planeta. Agora começa a última e mais magnífica fase da formação de Terra, fazer a atmosfera respirável e adicionar vida. Porém, primeiro precisamos de luz e precisamos aquecer o planeta novamente. Um dia de Vênus tem 2.802 horas de duração. Mais de 116 dias terrestres. Então, se apenas removermos nosso espelho gigante, nós grelharíamos metade do nosso planeta. Mesmo sem a atmosfera massiva, as temperaturas atingiriam níveis insuportáveis. A maneira mais simples de criar um ciclo de dia-noite e deixar um pouco de energia entrar novamente, é com outro conjunto de espelhos para iluminar nossos continentes e derreter nossos oceanos de água. O que nos permitiria controlar completamente a quantidade de energia que obtemos e para onde ela vai. A atmosfera agora é composta principalmente de nitrogênio e basicamente desprovida de oxigênio. Então os primeiros habitantes provavelmente serão trilhões e trilhões de cianobactérias, que podem fazer fotossíntese e liberar oxigênio. Sabemos que eles podem mudar rapidamente a atmosfera de um planeta porque bilhões de anos atrás, eles provavelmente foram responsáveis por transformar a atmosfera tóxica de nossa jovem Terra em uma atmosfera com oxigênio suficiente para a vida animal mais complexa. Mas não só isso,
As cianobactérias podem pegar o nitrogênio da atmosfera e transformá-lo em nutrientes que podem ser usados por seres vivos. Desta forma, eles irão essencialmente fertilizar a nossa água morta do oceano e prepará-la para organismos mais complexos. Em terra, nossos colonos precisam moer parte da antiga superfície venusiana para fazer solo para o crescimento de plantas que se fixam em nitrogênio. Eventualmente, bilhões de árvores se espalhariam criando grandes florestas, cobrindo grandes partes dos continentes. Vênus ficaria verde. Para acelerar as coisas, o CO2 seria estrategicamente liberado para abastecer as plantas e cianobactérias. Áreas já cobertas com plantas poderiam receber mais luz do dia de nossos espelhos orbitais, para que as plantas fiquem ativas pela maior parte do dia. Talvez não tenhamos que fazer isso com as mesmas plantas e animais que conhecemos hoje. Como a engenharia genética amadurece e nossa compreensão da genética e da maquinaria da vida se expande, podemos simplesmente projetar a vida conforme a necessitamos. Ao todo, levaria vários milhares de anos para tornar a atmosfera respirável por humanos. Enquanto isso, você pode passear com nada mais do que roupas normais e uma máscara de oxigênio. Os colonos desfrutariam de um vasto novo planeta, cheio de recursos e banhado pela luz do sol. Eles podem pensar em novas maneiras de usar as grandes quantidades de gelo de CO2 e nitrogênio orbitando no espaço acima. Processos industriais, combustível de foguete ou até impulsionando a terraformação de outro planeta, como um minúsculo Marte. Vênus está totalmente terraformado. Os animais vagam pelos vastos ecossistemas. Cidades estão sendo construídas. Bilhões de colonos e seus descendentes fazem deste mundo seu lar. Eles vão ver imagens do passado. Como Vênus já foi o planeta mais hostil ao redor. Como demorou centenas de anos para congelar o inferno e enviar os oceanos e mais alguns milhares de anos para fazer tornar possível respirar livremente. Eles mal conseguirão acreditar. Ok. Talvez não seja tão fácil terraformar Vênus e muitas coisas devem dar certo para que este futuro se torne realidade. Mas é possível e com tecnologia que está ao alcance de uma humanidade motivada e um pouco mais avançada que quer se aventurar no espaço. A única coisa que o impede é a nossa imaginação. E isso pelo menos é um problema que é fácil de superar. Se você pensar, sua imaginação é a única coisa que te impede de fazer todos os tipos de coisas. Tudo o que você precisa é de um pequeno empurrão. Gostaria de expressar minha mais profunda gratidão a cada um de vocês por fazerem parte desta incrível jornada pelo universo da astrofísica. Obrigado por fazerem parte desta jornada. Continuem acompanhando, compartilhando e inspirando outros a se maravilharem com as maravilhas do cosmos. Juntos, vamos continuar desbravando os segredos do universo. Até a próxima!